Ministério de Louvor saúda todas as irmãs com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus, pois Ele está aqui na presença com os 1000 graus do Espírito Santo. Vamos adorar a Ele. Bem alegre para o Senhor Jesus. Diga! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Levante as mãos, diga! Te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, maravilha, diga, te louvar. Levante assim, ó, te louvar, te louvar. Entra na presença dele. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. E quanto mais o tempo, mais quero Deus. O fogo cai a igreja E o inimigo cai ao chão. o fogo e glória nas casas. 1000 graus, do céu. 1000 graus. Se vier terra, adora o nome do Senhor e diga o som. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá o novo do quê? Aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá de aleluia, aleluia, palmas. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, eu vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, e sobre toda a terra, Novo som se ouvirá, Ele te dá força, todos pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar, te louvar. Entra, vai! Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo Mas quero Deus, mas quero Deus. o fogo cai, O inimigo ele cai ao chão, cai ao chão. 1000 graus, 1000 graus, 1000 graus, diga! 1000 graus de som. Sobe, vai! O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá de aleluia, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá novo som de aleluia. O som da festa vai subir, subir, se ouvirá novo som de aleluia, aleluia.
estou aqui pela graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana de batalha espiritual tão grande. O inimigo, ele não queria que você viesse aqui, estivesse aqui nessa noite, minha irmã. Ele não queria que você estivesse aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Eu tive um resfriado muito forte, atacou a sinusite, meu rosto está até doendo. Mas só que eu falei, eu não vou deixar de estar na casa do Senhor te adorando. E hoje Ele vai falar para vocês dessa forma: ei, minha filha, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Eu sou teu Deus, e eu estou contigo, e eu vou falar contigo nessa noite. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Adore! Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare! Não pare! Não pare! Ele está vendo. Diga! Colheu todas as tuas lágrimas e voltou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glorifica o nome do Senhor! Pra estremecer, adore com força, diga Deus! Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Filho, eu vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar
separar. Louve. Volte para o arauto. Quem mandou? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Aleluia. Aleluia. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar.
Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu e não mais pôde suportar todas estas maravilhas preparadas para os seus filhos, e dará todas essas bênçãos quem vencer. E eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, aleluia, se isto não for amor. Ora, Marcelo, o seu não tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de fria, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te beber. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu me exalto, me abafio, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu faço matar, eu faço viver, eu faço
Eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida quando eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu
acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo.
Este hino fala do arrebatamento da igreja. Nós estamos hoje aqui nos preparando para esse grande dia. Pode dar glória, louvar o Senhor, exalte. Vejo homens em reuniões, em recâmara secreta, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando na cidade em rápido tempo, a sensualidade entrando até dentro dos templos, e muita gente pensando que estão vivos, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro da igreja, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade. Vejo as 10 virgens esperando o esposo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 aí vem o esposo. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os pés. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os santos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero mais conversa com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E ouvir, sempre amor, o noivo vem aí. Prepara a igreja. Jesus está voltando, é verdade. Jesus está voltando, pode ser hoje o arrebatamento da igreja. Aleluia, meu Deus. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os santos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero mais conversa com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E ouviu-se um clamor, o noivo
vem aí. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia! Jesus está voltando, é verdade. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, adore ao Senhor conosco em fervente oração. Tens o teu coração na presença de Deus.
olhos meus eu posso ver, aleluia, Jesus na cruz, aleluia. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Sabe por que eu estou cantando, irmãos? Jesus está sofrendo. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me conformo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou aqui parado, aleluia. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são as mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. A igreja agora. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse. Aleluia. Você é livre. Cante com alegria, exalte ao Senhor. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Pra que eu pudesse ser livre. Pra que eu pudesse ser livre. Oh, aleluia. Nessa noite, pastora Sara Mendes, sendo instrumento em nossas vidas nessa noite, instrumento de Deus. Provérbios 31, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela,
e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Você pode orar comigo, mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra que é santa. E a nossa oração nessa hora é que o teu Espírito, que também é santo, continue a falar conosco. Pai, eu sei que o Senhor tem falado tanto, desde o início dessa reunião. Que privilégio poder te adorar, prestar um culto ao Senhor. Que privilégio poder estar na comunhão dos santos. Mas agora em que nós abrimos a tua palavra, sabendo que dela emana poder para curar, restaurar, libertar, direcionar, encorajar, transformar, a nossa oração é que o Senhor faça isso, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se sentar, querido. Obrigada. Era a década de 1960. No auge da Guerra do Vietnã, um orfanato situado numa aldeia administrado por missionários foi atingido por um bombardeio. E dezenas de crianças morreram na hora e muitas outras ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de 8 anos, num estado muito grave. Essa criança precisava de sangue com urgência. Rapidamente, os médicos missionários descobriram que ninguém da equipe tinha o sangue compatível com aquele sangue daquela criança. Então, eles se reuniram com os moradores da aldeia e, com a ajuda de um intérprete, explicaram a situação da menina, mas a maioria dos moradores não podia doar sangue porque o estado de saúde deles tinha sido muito agravado por causa de tudo que o bombardeio acarretou. Depois de testarem o tipo de sanguíneo dos poucos candidatos, a equipe médica chegou à conclusão de que somente um menino tinha condições de ajudar a criança. E aquele menino realizaram nele alguns procedimentos necessários, deitaram o garoto numa cama ao lado da menina e colocaram a agulha na sua veia. Enquanto o sangue era retirado, o menino ficava quietinho, com os olhos olhando para o teto. Mas depois de alguns poucos minutos, o menino deu um pequeno soluço e com a mão que estava livre, ele tampou o rostinho para tentar esconder as lágrimas. O médico então pediu para que o intérprete perguntasse para o menino se ele estava sentindo dor. E o menino olhou para o intérprete e falou: não, moço, pode continuar, está tudo bem. E então aquela transfusão de sangue continuou, mas não demorou muito para que o soluço do menino e as lágrimas voltassem mais uma vez. E o médico então, incomodado com aquilo, preocupado, pediu para que o missionário falasse com o intérprete para descobrir o que estava fazendo o garotinho chorar. O enfermeiro então chega e tranquilamente conversa com o menino, e aí ele vem explicar para o médico o motivo do choro. E ele olha para o doutor e fala: olha, doutor, esse menininho estava chorando porque ele achou que ele ia morrer. Ele não entendeu direito o que você disse, ele estava achando que ia ter que doar todo o sangue que ele tinha para a menina, para que ela não morresse. O médico então ficou espantado
chegou até a criança e, com a ajuda do intérprete, perguntou para ela: mas menino, se você achou que você ia morrer, por que você ofereceu para doar o sangue para ela, mesmo acreditando que ia morrer? Com o coração cheio de amor, o menino respondeu: porque ela é minha amiga, e eu preferia morrer no lugar dela do que deixar que ela morresse. Esse menininho foi àquele lugar determinado a salvar a vida da amiga, mesmo sabendo que para aquilo, ou achando que para aquilo, ele teria que morrer. Quando eu li essa história, eu me lembrei daquilo que nós acabamos de cantar, das cicatrizes que provam que o nosso Cristo precisou morrer para que você e eu tivéssemos liberdade. Jesus veio sabendo qual era a sua missão e a cumpriu até o final. E certamente a força que estava em Cristo é a mesma que hoje é suficiente para fortalecer a mim e a você no meio da nossa trajetória. Quando nós falamos de mulheres revestidas de força, nós falamos de alguém que recebeu, como essa menininha, um sangue que podia dar vida e que deu vida. E aí, minha irmã, eu quero te convidar a vir comigo de forma muito rápida, fazendo um contexto histórico de por que é que você e eu precisamos tanto estar revestidas de força nesse tempo. Nós vivemos numa época chamada pós-modernidade. A pós-modernidade passou a valer em termos históricos a partir de 1989, quando cai na Alemanha o Muro de Berlim. E a partir da queda do Muro de Berlim, o mundo passou a viver um novo tempo, uma nova era, chamada era pós-moderna, século 21. A principal característica da pós-modernidade é que nós somos chamados da geração fútil. Uma geração que não tem ideal, uma geração que não sabe para onde caminha. Um sociólogo morto há pouco mais de 2 anos trouxe ainda uma perspectiva nova para mudar o nome da nossa geração. E ele propôs que a nossa geração se chamasse agora geração líquida, vindo da ideia de que nós hoje não sustentamos nada. É uma geração que não está em cima de nada que é sólido, que não se constrói em cima de nada que é sólido. No meio dessa pós-modernidade, firmada num tripé, que propõe individualismo, nós nunca vemos um tempo de pessoas tão egocêntricas, pensando tão em si mesmas, tão dispostas a viver a sua história e achar aquilo que é bem para ela, o que não faz bem para mim, eu deixo do lado. Nós nunca vivemos um tempo de tamanha secularização. Sabe o que é secularização, querido? É você viver a vida cristã dentro da igreja, num culto público, mas achar que porta fora da igreja você pode fazer o que você quiser. É a secularização que faz com que algumas irmãs acreditem que dá para vir ao culto, vestida de crente, cantar louvor e postar na rede social uma foto de biquíni fio dental e colocar a hashtag Deus no comando. Afinal de contas, todos os caminhos na secularização, eles levam a Deus, e Deus é amor, e Ele suporta tudo que você faz, e o benefício é dele, de ter você como servo. Nós vivemos a era da secularização, a era da individualização, e nós ainda vivemos uma era da ausência completa de absolutos. Uma das características da pós-modernidade é que tudo no nosso tempo é relativo, tudo depende do ponto de vista. E aí eu quero lembrar você que esse tripé que sustenta a pós-modernidade contraria aquilo que o nosso Deus é. Numa era de secularização da igreja, nós servimos a um Deus que é absoluto, que não se divide, que não aceita o seu coração dividido. Numa era de individualização, nós servimos a um Deus que é um Deus de coletivo. Não foi assim que Ele nos ensinou a orar? Como Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso. Pedir pelo pão nosso. Deus não fez você e eu para sermos sozinhos, querido. É ali, no culto público, na união dos santos, na comunhão da igreja, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E no meio de uma geração que prega a ideia de ausência de valores absolutos, o nosso Deus nos vem lembrar que Jesus é o caminho e não um deles. Jesus é a verdade, não uma das hipóteses. E Ele é a vida. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque principalmente para você, mulher, ouça o que eu vou te falar aqui em nome de Jesus. A mulher vem passando ao longo da história por um período de empoderamento. Na verdade, nós tivemos 3 ondas do movimento feminista. A primeira, em 1920, mulheres foram para a porta do Miss América, onde acontecia nos Estados Unidos o maior concurso de beleza daquela época. E aquelas mulheres queriam lutar porque elas queriam trabalhar fora, elas queriam algumas coisas que eram até bacana. E elas foram para a praça pública e queimaram seus sutiãs. Enfim,
Na década de 1940 até 1970, nós tivemos a segunda onda do movimento feminista. E essa onda foi mais danosa porque ela choca de forma maligna com 3 coisas. Primeiro, com o chamado movimento Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll. E a libertinagem pregada pelo movimento Woodstock entra no coração da mulher. Segunda característica da segunda onda do movimento feminista é que ela choca com a mudança da lei do divórcio. A mulher passa a poder exigir o divórcio, o que antes não podia. Só para você ter uma ideia do quanto isso foi danoso. Hoje, no Brasil, 77% dos divórcios têm as suas iniciativas tomadas por mulheres. É a mulher quem desiste, é ela quem cansa, é ela que não quer mais. E a terceira coisa que influencia na segunda onda do movimento feminista foi o advento da pílula anticoncepcional. A mulher, então, agora acredita que ela pode ter quantos parceiros ela quisesse, uma vez que ela pode prevenir filhos. Nós tivemos ainda uma terceira onda do movimento feminista que aconteceu em 1990. Mas essa onda foi menor em termos de relevância. E aí, o resultado disso são mulheres ocupando lugares nunca antes imaginados. Até pouco tempo atrás, o nosso Brasil tinha uma presidenta da República. Uma mulher ocupava a principal cadeira da nação. Hoje, tem mulher ocupando os mais variados níveis dos 100 maiores céus do Brasil. 20 já são mulheres. Céus são os controladores das grandes empresas. Enfim, a mulher alcançou lugares nunca antes imaginados. Mas ei, nunca houve uma geração tão arrebentada de alma como a nossa. Nunca houve um tempo de mulheres que querem se casar, mas não querem ser esposas. Elas querem ter filhos, mas elas não querem ser mães. São mulheres que conseguem muito bem planejar a sua carreira, elas conseguem muito bem planejar o seu ideal de alegria, e quando tem ali 35 até 40 anos, se deparam com fracasso nas suas vidas pessoais. Isso porque, minha irmã, entenda algo em nome de Jesus, é impossível se rebelar contra o plano original de Deus e dar certo. E aí a gente tem contemplado uma geração cada vez mais enfraquecida. Uma geração cada vez mais frágil, cada vez mais cansada, cada vez mais adoecida. Sabe por quê? Porque o seu corpo é inteligente. Nós vivemos a era das chamadas doenças psicossomáticas. O que é isso? É o seu corpo reagindo à carga emocional que você coloca nele. Você já viu que as doenças hoje são tudo nervosas? É gastrite nervosa, é úlcera nervosa, é tudo nervoso. Porque é a resposta que o corpo dá à carga emocional colocada nele. O estresse, que nada mais é do que o excesso de presente, tem sintoma físico. Você já deve conhecer alguém que de repente achou que estava infartando. Ai, começou uma dor no peito, a dor espalhou, e aí deu taquicardia, deu sudorese, o estômago ficou ruim, corre para emergência, vai lá, faz todos os exames. De repente o médico volta e fala: olha, querido, deixa eu te perguntar, você não anda muito estressado, cansado? Não tem nada no corpo. O problema é que o organismo reage à carga emocional que é colocada nele. E eu quero te convidar a pensar comigo sobre o que é ser uma mulher revestida de força. Essa mulher de Provérbios 31, assim como Jó, recebeu uma definição de características daquilo que Deus pensava sobre ela. Lembra de Jó? Jó, a Bíblia diz em Jó capítulo 1, que Deus estava reunido com os seus, e eu fico conjecturando na minha mente que devia estar lá todos os anjos, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E aí o próprio Deus tem a iniciativa e ele fala: de onde vem Satanás? Satanás não estava na reunião, ele não era convidado. Mas Deus chama: de onde vens? E ele fala: de passear a terra e rodear por ela. E aí Deus fala para ele: observaste o meu servo Jó. E Deus começa a definir Jó para ele. E Deus fala para ele: homem íntegro. Querida, integridade é aquilo que você tem porta dentro do seu quarto. Deus fala para ela: homem reto. Retidão é aquilo que você é porta fora, é aquilo que as pessoas veem no seu caráter. Temente a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E Deus continua falando sobre Jó: ele se desvia do mal. Alguém que se desvia do mal é alguém que busca o processo de santificação diário. Aqui em Provérbios 31, Deus também define essa mulher. Depois de falar tudo que ela era competente para fazer, depois de narrar quais eram as características dessa mulher, no final, nós vemos que Deus elogia essa mulher. E não só Deus, o marido fala: tem muita mulher boa, mas igual você não tem ninguém. Os filhos dela olhavam e falavam: você, mamãe, é diferente de todas e melhor do que todas. Mas o próprio Deus termina falando: enganosa é a graça
e vá a formosura, mas a mulher que me teme, essa será louvada. Eu lhe darei do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, todos verão aquilo que você plantou. Sem sombra de dúvidas, essa mulher era uma mulher que tinha os desafios da época dela. Porque talvez eu fiz essa breve história com você, daquilo que nós estamos vivendo, e você pensa aí, ai, também é muito difícil ser crente agora, né? Nessa pós-modernidade, essas ondas do movimento feminista, empoderamento. Querido, cada geração tem os seus desafios. Não é mais difícil ser crente agora do que era nessa época. Essa mulher tinha os seus próprios desafios que eram dificílimos. A mulher nessa época não tinha valor. Nessa cultura, depois da queda, ela não tinha nenhum tipo de valor. Pelo contrário, o valor da mulher nesse tempo, ele estava totalmente ligado e condicionado à capacidade da mulher de gerar filhos. Uma mulher que não podia ter filhos, ela não tinha nenhum tipo de valor. Uma vez que a lei permitia que uma mulher estéril desse ao seu marido o direito de se casar com outra, que foi o caso de Eucana. Eucana se casa com Ana, Ana não podia ter filhos, então a lei permitia que ele se casasse com Penina. É por isso que nós vemos mulheres de Deus desesperadas com a sua esterilidade. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Ana e tantas outras mulheres, porque quando a mulher não gerava, ela não tinha nenhum valor. Não era fácil ser mulher no tempo da mulher de Provérbios 31. Mas mesmo assim, ela era uma mulher revestida de força. Então eu quero te convidar para vir comigo de forma rápida, dentro do tempo que nós temos. Observar algumas características, algumas qualidades, que independe da onda do movimento feminista, que independe do empoderamento, que independe do pensamento da psicologia, que independe da autoajuda, que independe da teoria dos coaches, que independe disso. Nós vamos falar daquilo que a palavra de Deus nos garante, e ela, querida, é imutável, ela é infalível e ela é inerrante. O que eu vou passar a falar com você a partir de agora não é o que eu penso que você deve ter se você quiser ser revestida de força, mas é o que a palavra de Deus diz. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, que eu quero observar com você algumas características dessa mulher que era revestida de força e que você pode hoje decidir levar para o seu comportamento, para a sua casa, para a sua tomada de decisões. Sabe, essa é a coisa mais linda no cristianismo. O cristianismo nos dá direções práticas para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Diferente de toda outra religião, de toda outra doutrina, de todo discurso bonito, de toda palavra de efeito. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos falando de uma palavra viva, de um Deus vivo. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos ouvindo um Deus que fala. Nós podemos falar a um Deus que ouve. Nós estamos falando de um Deus que não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. E aí, é isso que faz de um culto desse tão especial. É a certeza que nós temos de que Jesus está aqui. Ah, querido, Jesus está aqui. Ai, pastor, eu não senti nada hoje aqui. E quem disse que a presença de Deus está condicionada ao que você sente? Você pode não ter sentido nada, não arrepiado, não ter falado em línguas, mas Jesus está aqui. Porque Ele é onipresente. As minhas e as suas emoções são pequenas e voláteis demais para que a gente possa condicionar a presença de Deus em um lugar. Jesus está aqui. E porque Ele está aqui, Ele pode transformar a sua história na noite de hoje. Então vem comigo entendendo algumas características dessa mulher, que nos revelam as características, os sinais de uma mulher revestida de força. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, que alguém revestido de força possui, é antecipação. Fala comigo, antecipação. Eu vou te explicar o que é isso. Olha o que diz o verso 21 aí. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Um pouco mais atrás, o texto diz assim: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Escuta o que eu vou te dizer. Eu disse quando eu apresentei o meu livro que a ansiedade é o maior problema. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E uma das principais características de uma pessoa ansiosa é que geralmente essa pessoa não é previdente. Quando eu falo de previdente, eu falo de ser antecipado, de agir antes de o problema acontecer.
Pessoas que olham crianças, por exemplo, tem que ser pessoas sempre antecipadas, sim ou não? Se eu não pensar antes da criança, vai acontecer um acidente. Eu preciso estar antecipada daquilo que ela vai fazer. Aqui está dizendo que no tocante à casa, ela não temia a neve, porque todos já estavam preparados para o inverno. Ei, minha irmã, você é uma mulher antecipada. Você se antecipa à necessidade do seu filho. Você se antecipa quando percebe que o seu marido está precisando muito mais de você do que o seu trabalho para que você ganhe mais nesse mês. Você se antecipa quando percebe que você está ficando triste, que tem algo acontecendo. Você se antecipa quando Deus te convida para orar, mesmo você não entendendo o que Ele quer falar com você. Um dos segredos de uma mulher revestida de força é que ela é uma mulher que age com antecipação. Ela está prevenida. Ela não deixa para alguém aquilo que ela deve fazer. Ela toma para si a responsabilidade. Entenda uma coisa, querida, em nome de Jesus. Deus não salva espectadores. Deus salva protagonista. Ei, querido. Essa mulher não precisava temer o frio, porque a casa toda dela já estava vestida. A palavra ansiedade tem a sua raiz uma palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. A ideia de um ansioso é que tem uma corda enforcada aqui e que ele não consegue nem respirar. Ansiedade é diferente de angústia, porque a angústia tem sintoma físico associado. Geralmente, quando você está angustiado, junto com a ansiedade, você sente palpitação, tremor, sudorese nas mãos, enfim, vários outros sintomas são associados. E aí, eu quero te lembrar que a Bíblia é riquíssima em nos falar sobre a ansiedade. Jesus fez o convite que só Ele tem competência para fazer. E esse convite foi: lançai sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Uma mulher revestida de força é uma mulher antecipada. Você já parou para pensar que quando a gente se antecipa, a gente sofre menos? Aí o que você sente é uma ansiedade natural, não é uma ansiedade doentia. Hoje o CID-10, o Código de Doenças Internacional, não consegue mais fazer subdivisões das patologias advindas da ansiedade. Exatamente porque nós vivemos uma geração de crianças ansiosas, jovens ansiosos, adolescentes ansiosos, adultos ansiosos, só muda o motivo da ansiedade. Mas nós somos ansiosos. Alguém que é revestido da força, uma força que custou caro, querido, entenda isso em nome de Jesus, minha irmã. A força da qual você quer sair revestida aqui nesses dias é uma força que custou o preço de sangue. É uma força que custou cicatrizes do nosso Cristo. E Ele fez isso para que você e eu fôssemos livres. E não é liberdade para sair aí fazendo o que quiser. A liberdade que Cristo nos conquistou na cruz foi uma liberdade de nós mesmos. Você pode dizer amém? Cristo me fez livre de mim. Ele me fez livre dos meus temores, dos meus medos, das minhas angústias, do que eu penso, do que eu projeto, do meu sonho, da minha vontade. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou. A ideia de transporte, algo que tem poder de te tirar de um lugar e colocar no outro. Uma bicicleta, um carro, um avião, um foguete, qualquer coisa que você quiser. A Bíblia diz que Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor dEle. E aqui nesse império das trevas, quem reinava não era necessariamente Satanás. Era você e eu, sabia? Era o que eu quero, a minha vontade, o que eu acho, o que eu quero, o meu sonho, o meu, eu. Mas aí Deus te transporta. E sabe a primeira coisa que muda? Os seus olhos. Do hebraico, nós passamos de olhos mesquinhos, ayá, raá, para olhos misericordiosos, ayá, tová. Antes do transporte para o reino do Filho do amor de Deus, os nossos olhos eram mesquinhos, olhos que pensavam em mim, olhos que pensavam na minha causa, no meu problema, no que eu quero. Mas agora, em Cristo, quando Ele manda, os meus olhos passam a ser misericordiosos. E aí você pode pensar, mas por que meu olho tem que mudar, pastor? Os olhos são as janelas da alma. Entre você olhar uma coisa e o seu cérebro elaborar isso, são 2 milésimos de segundo. A gente não consegue contar esse tempo. É muito rápido entre o olho ver e o cérebro captar. E aí, os nossos pensamentos vão dar origem às nossas palavras. Palavras dão origem às atitudes. E atitudes repetidas geram hábitos. É por isso que quando eu sou transportada para o reino do Filho do amor de Deus, a primeira coisa que muda é a minha forma de olhar. Porque Deus visa mudar o meu hábito. Ah, minha irmã. Uma mulher antecipada, assim como a mulher de Provérbios 31, no capítulo 21, ela adquire, ela é revestida de força, exatamente porque ela não é pega de surpresa.
Quantas de nós vivem angustiadas, com temores, se sentindo fracas, abatidas, porque não se antecipam, porque não oram, porque não buscam a vontade de Deus, porque não percebem aquilo que é necessário. Entenda algo, você, minha irmã, que é casada, você se desapega daquilo que você não cuida. Eu vou repetir. Nós nos desapegamos daquilo que nós não cuidamos. Um dos maiores objetivos do diabo com relação à mulher, e isso não é de agora não, mas é tão difícil ser mulher em 2019, não. Isso é lá desde a queda. Quando Deus vai organizar o mundo pós-queda, Ele chama a serpente e fala para ela: porém inimizade entre ti e a mulher. Satanás sabe que quando ele atinge você, minha irmã, ele atinge seu casamento. Quando ele atinge você, ele atinge a vida dos seus filhos. Quando ele atinge você, ele atinge a igreja. Quando ele atinge você, ele bagunça as coisas. David Titus diz que a moralidade da nação está nas mãos da mulher. Ronnie Munud diz que para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente do mundo. E aí eu quero te lembrar, querido, que o fato de você ser mulher não te torna um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente, te torna um tipo diferente de mulher. Uma mulher cristã é uma esposa diferente, é uma mãe diferente, é uma amiga diferente, é uma serva diferente, é uma profissional diferente. E aí, porque eu sou revestida dessa força, eu vivo antecipação. Eu previno, eu protejo, eu estruturo, eu priorizo aquilo que Deus prioriza. Veio o irmão aqui, cantou uma canção tão linda, falando sobre... eu quero ir para o céu, né? Algumas coisas assim, que canção linda. E ele falou exatamente isso, que existem pessoas que perderam a visão do céu, a canção dizia, exatamente porque estão apegadas nesse mundo. Sabe qual é a melhor definição de desapego? É quando o seu corpo está na terra, mas a sua mente está nos céus. Eu priorizo o que o céu prioriza, eu penso o que o céu pensa, eu organizo a minha vida de acordo com aquilo que o céu determina. Ei, minha irmã, você é antecipada? Ou você tem sido refém da ansiedade que te consome? Segunda característica de uma mulher revestida de força, que eu aprendo aqui com a mulher do capítulo 31 de Provérbios, é que essa mulher sabe lidar com as posses que Deus te deu. Você pode dizer comigo? Eu preciso saber lidar com o que Deus me deu. Olha o que diz o verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. O verso de número 13. Busca lá em linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Verso 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Querido, quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ela não está falando de Deus e do diabo, não. Ela está falando de Deus e do dinheiro. E aí você pode pensar, ai pastora, mas o dinheiro é neutro. Querido, o dinheiro nunca foi neutro. Jesus deu nome a ele, chamou ele de Mamon. A única pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que chegou foi o jovem rico. Lembra disso? Jesus chega, o jovem rico chega a Jesus e ele era cheio dele mesmo. E ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gosto de Jesus, que Jesus dá um corte logo na raiz. E ele fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que está no céu, que é o meu Pai. Mas então, se você quiser saber como anda, como faz para herdar a vida eterna, ama teu pai, ama teu próximo a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, não mata, não rouba. Deus vai falando os 10 mandamentos. E ele se vira para Cristo e fala, tudo isso eu observo desde a minha infância. Mas Jesus fazendo a ressonância magnética mais poderosa que existe. Sabe por quê, meu irmão? Você pode enganar a mim, o pastor, o seu amigo, quem está do seu lado, com um sorriso no seu rosto. Mas Deus sonda aquilo que está dentro de você. E aí Deus então sonda aquele jovem rico e fala, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá para mim, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem foi embora triste porque ele era dono de muitas posses. Jesus não precisava do dinheiro daquele jovem.
Mas quando ele sonda o coração dele, ele percebe um coração dividido, que não era neutro. Um coração que adorava mais o dinheiro do que outras coisas. Quando eu te digo que saber lidar com as posses que você possui te reveste de força, entenda algo, minha irmã. Mais de 80% dos divórcios que nós temos no Brasil têm os seus motivos nas relações com as finanças. Problemas ligados ao dinheiro é o segundo maior motivo de divórcio no Brasil hoje. Só perde para a incompatibilidade de gênios. E aí eu poderia te falar mais inúmeras coisas sobre isso. Nós mulheres somos resgatadas, chamadas pela tal lei do consumismo que faz você comprar o que não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar quem você nem conhece. Talvez você não saiba, minha irmã, mas existe uma psicologia do marketing. Sabe o que é isso? É gente que estuda a sua mente 24 horas para provocar o seu desejo. Eu vou te explicar. Você sabia que existem cores que o nosso cérebro, quando vem, associam diretamente com a fome, por exemplo? Eu vou te dizer cores que estão diretamente relacionadas com a fome. Amarelo, azul e vermelho. Lembra rapidamente aí das maiores marcas de fast food, quando você está andando no shopping, que cor que elas têm? Isso é porque você nem está com fome, mas aí você está passando uma avenida como essa e de longe vê aquele M amarelo. Parece que você sente até o gosto da batata. Porque o seu cérebro e o meu recebe imediatamente uma ordem de fome. É a psicologia do marketing que faz você nunca entrar num supermercado de rede e encontrar logo no início dele necessidades urgentes. Você nunca vai entrar no supermercado e encontrar nas primeiras gôndolas arroz, feijão, carne, macarrão. Nunca. Geralmente vai estar lá no fundo do supermercado. Porque a ideia é que enquanto você procura o que você necessita, você passa por tudo aquilo que você deseja. E aí, querida, a Bíblia fala mais sobre o dinheiro do que ela fala sobre salvação. Exatamente porque o dinheiro não é neutro. Essa mulher era uma mulher que era boa para administrar. O verso que nós lemos 18 diz que ela percebe que o seu ganho era bom. Ela organizava a casa, ela tinha noção do que estava acontecendo. Existem algumas de nós que não têm noção de nada e aí perdem a paz. Outra coisa que é preciso te lembrar. E se tratando de dinheiro, não adianta vir aqui fazer campanha, acordar de madrugada, decretar a falência do devorador. A única coisa que amarra o migrador, o cortador e o devorador das suas finanças é dízimo e oferta. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. A fidelidade a Deus é a única forma de receber prosperidade dele. Aí eu preciso te lembrar o que é prosperidade. Prosperidade é ausência de falta. Fala comigo, ausência de falta. Eu não estou falando de ficar milionário, de trocar de carro uma vez por ano, não. Vou te dar um exemplo do que é ser próspero. Vamos supor que há 10 anos atrás você se casou e lá você morava de aluguel, não tinha um carro para andar, dependia do transporte público, você nem sabia se você poderia ter filhos, porque não sabia se eles teriam condições de estudar. Enfim, a vida era bem difícil. Mas aí se passaram 10 anos. E depois de 10 anos, você está pagando a prestação de uma casa própria, você tem um carrinho, você melhorou no emprego, já consegue pagar as férias do seu filho, a escola do seu filho, e ainda consegue ir para a região dos lagos tirar férias uma vez por ano. Você ficou rico, sim ou não? Mas você prosperou. É isso que Deus te promete. Essa prosperidade é consequência da fidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Uma mulher revestida de força é uma mulher que tem antecipação. Uma mulher revestida de força sabe lidar com as posses que Deus te confia. E quando eu sei lidar com as posses que Deus me confia, eu não gasto dinheiro antes de ter na mão. Eu não compro coisa alguma, por mais barata que seja, se eu não houver necessidade. Eu meço aquilo que eu de fato necessito, porque eu sou auxiliadora idônea. A palavra auxiliadora idônea significa apta, capaz e moralmente correta. Apta de ser auxiliar do meu marido, capaz de ser aquilo que ele necessita e moralmente correta. Alguém que as pessoas olham e veem a ação de Deus sobre a minha vida. Minha irmã, como você lida com o seu dinheiro? Ai, pastora, sabe o que é? Eu não gosto muito assim de ofertar, porque a Bíblia fala que tem que dar com alegria. Eu não sinto alegria, não sinto. Querido,
Isso é oferta. O dízimo você pode trazer chorando mesmo, viu? Não tem problema não. Pode vir chorando, pode vir angustiado, mas venha. Deus nunca precisa do seu e do meu dinheiro. O privilégio é nosso de participarmos da manutenção da casa dele. Uma mulher revestida de força é alguém que antecipa aos problemas. É alguém que sabe lidar com as posses que Deus te deu. Em terceiro lugar, a terceira coisa que eu aprendo com essa mulher: se eu quero ser revestida de força, eu devo viver uma vida saudável. Diz comigo, eu preciso viver saudável. Está inventando, pastora Sara? Não estou não. Olha aí comigo, querida. Olha o que diz o verso 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Sabe o que esse texto está dizendo aqui, minha irmã? Essa mulher malhava. Ela cuidava do templo. Ela entendia que o resgate da cruz, o sacrifício de Cristo, ele foi vicário, ou seja, suficiente para resgatar corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar dos três, porque nós somos seres holísticos. Holístico é uma palavra da psicologia que fala da nossa integração. Não tem jeito de separar corpo da alma, do espírito. E aí, eu tenho louvado a Deus nesse tempo, porque em tantos congressos ao redor do Brasil, Brasil afora, nós temos pregado junto com médicos. Médicos que vêm falar a importância do Papa Nicolau, a importância do teste, do exame, do autoexame da mama, a importância de você cuidar da sua saúde, vigiar o que você come, a importância de você não viver uma vida desregrada com relação à sua saúde, mas cuidar do seu corpo. Uma mulher revestida de força cuida do templo do Espírito de Deus. Outra coisa que me diz que essa mulher cuidava do templo, olha o que diz aí, o verso de número 12. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Essa mulher era uma mulher elegante. Fala comigo, elegante. Ai, pastor, eu não tenho condição para nada. Eu tenho certeza que a Madureira daqui é igual a Madureira de Goiânia. Hoje nós estamos tendo lá o Congresso dos Jovens. E só eu doei uma mala de roupa assim para o nosso Congresso de Jovens para fazer bazar. E nos nossos bazares tem roupa de R$5, R$2, R$10. Para que você se vista, que a pastora está aqui atrás falando, aqui também tem, eu tenho certeza que tem. Eu estou falando disso porque eu lancei uma marca de roupa há um tempo atrás, e o nosso slogan é: eu e meu guarda-roupa servimos ao Senhor. É essa ideia de uma elegância que revela a quem eu pertenço. E aí eu preciso também te lembrar, minha irmã, que humildade não está na roupa que você veste. Você pode dizer amém? Jesus, certa vez, fez outro convite que só ele tinha competência para fazer. Ele falou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de... A humildade não está na roupa que você veste. É possível estar com a roupa mais velhinha, mais maltrapilha, o sapato mais estragado e ter o coração mais arrogante. Quando você se preocupa com você, você se reveste de força, porque você valoriza o templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo. Ei, minha irmã, você não precisa ter dinheiro para pagar a academia. Você pode dar voltas ao redor do quarteirão da sua casa. Não há desculpas com relação a isso, sabe? O meu mestrado foi em transtornos alimentares e obesidade. Eu fiz um mestrado há alguns anos atrás, antes de virar pastora. E o meu mestrado foi na USP, no Hospital das Clínicas. E nós trabalhávamos com pessoas obesas. A obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, há mais de 18 anos foi considerada doença. Obesidade é uma condição crônica que pode desencadear inúmeras comorbidades e causar até mesmo a morte. O Brasil é um país que tem aumentado anualmente o número de obesos. Eu não estou falando que se você é gordo é pecado, não é isso. Eu estou dizendo que existem formas de você se revestir de força, porque ninguém consegue fazer a obra de Deus de forma plena, estando doente, sim ou não? Sim, você é limitado, e eu também. Ai, pastora, mas a Bíblia diz que os meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Verdade. Não estou falando de mudar a quantidade dos seus dias, eu estou falando de mudar a qualidade deles. Ah, minha irmã, nada como ter os ossos revestidos de força, como diz as Escrituras em Isaías. Você tem cuidado do seu corpo? Você vive uma vida saudável? Ai, pastor, eu amo coca, eu também. Eu e meu marido, a gente acredita cegamente que no céu vai ter um mar de coca.
Eu de Coca zero e ele de Coca normal. Mas nós temos sabido diariamente dos males do refrigerante. E aí a gente vive evitando e tentando tomar só de vez em quando, porque a gente sabe que a gente está bebendo veneno quase. Não é o que os médicos afirmam? E aí, quando eu tenho saúde, eu tenho mais disposição. Quando eu tenho saúde, eu tenho melhor condição de servir a Deus. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher que malhava, treinava, cuidava da sua forma de se vestir, porque sabia que a forma como ela se vestia revelava a que ela pertencia. Pastora, está inventando, não estou não. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus a primeira vez, as pessoas chegaram até ele e falaram: a gente está lembrando de você, você estava andando com o mestre, com Jesus. E Pedro falou: não estou não, não era eu não. E aí na segunda vez as pessoas chegaram e falaram: você estava com ele, você se parece com quem estava com ele, você é um deles. E Pedro falou: não, vocês estão enganados, eu não sou um deles. Mas da terceira vez as escrituras dizem que eles chegaram até Pedro e falaram: você se parece com eles, você estava com eles porque você se veste como um deles. Ei, querida, a forma como você veste revela a quem você pertence. Essa mulher aqui, de Provérbios 31, era uma mulher preocupada com a sua saúde. Uma mulher revestida de força. É uma mulher antecipada. Uma mulher revestida de força. Sabe lidar com as posses que Deus deu. Uma mulher revestida de força. Vive uma vida saudável. E eu vou terminar, porque o nosso tempo já era. A quarta coisa que eu quero falar com você sobre ser uma mulher revestida de força é que essa mulher observa o seu tratamento com o outro. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso observar a forma como eu trato as pessoas. Eu poderia ler tudo de novo, porque tudo aqui fala do relacionamento que essa mulher tinha com as pessoas. Mas olha aí o que diz o verso 11. O coração do seu marido confia nela. E olha a consequência. E não haverá falta de ganho. Essa mulher era confiável. Nós gostamos e precisamos de conviver com gente confiável. A gente quer ter um marido confiável, filhos confiáveis, um pastor confiável, um patrão confiável, funcionários confiáveis. Mas a minha pergunta para você é: você é confiável? Quando eu falo de uma mulher revestida de força, eu falo de uma mulher que revela o pertencimento de Cristo na vida dela, a força do Senhor sendo aperfeiçoada na sua fraqueza, na forma como você se relaciona. Querida, escuta algo em nome de Jesus. Se é o seu evangelho, se o Cristo que você serve não é suficiente, os relacionamentos que você tem dentro da sua casa, ele não te serve de nada. O evangelho é poder de Deus para transformar relacionamentos. Eu vou te dar um exemplo. Falar em línguas é um dom do Espírito, mas segurar a língua é um fruto dele. Sabe que eu tenho tanto medo de mulher sincera. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: ai, eu vou te falar uma coisa, mas é porque eu sou muito sincera. Não repara, não. Querida, às vezes o que você chama de sinceridade, no fundo, é crueldade. Se todo mundo sair por aí falando toda a sinceridade que pensa, a gente explode a Terceira Guerra Mundial. Rapidinho. Rapidinho. Nós precisamos vigiar a nossa língua, porque isso gera relacionamentos saudáveis. Essa mulher era confiável. O coração do marido confiava. E aí, o marido dela era estimado entre os juízes. E isso fazia com que os relacionamentos dentro da casa dela fossem saudáveis. Os filhos a elogiavam, o marido a elogiava e o próprio Deus a elogiava. Ei, minha irmã, os seus relacionamentos declaram a quem você pertence. A forma como você se relaciona com a sua sogra revela o espírito que habita em você. A forma como você cuida do seu trabalho revela a quem você pertence. Uma mulher que se reveste da força de Deus observa o tratamento que tem com os outros. Aí eu evito o orgulho. Escuta isso, minha irmã. O orgulho é pior do que a fome, é pior do que a sede, é pior do que o frio, porque o orgulho não tem nenhum tipo de função. Como nós somos orgulhosos se nós não sabemos do amanhã? Eu fico impressionada com um crente orgulhoso, sabendo da velocidade da vida, das incertezas, sabendo que nós somos como o vento, que hoje está aqui, amanhã não está mais. A Bíblia me fala 3 características sobre a vida que às vezes a gente se esquece. Ela é curta, ela é única e ela é rápida, não é assim? O autor de Hebreus fala: ao homem está dado morrer
uma vez, e depois disso o juízo, ou seja, a vida é única. E aí vem Moisés, que escreveu o Salmo 90, e Moisés fala lá, os anos da nossa vida sobem a 70, e havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então o autor de Hebreus me lembra que a vida é única. E Moisés no Salmo 90 fala, não é só única, não, é curta. 70 que são 80 e é rápida, tudo passa rápido e você voa. E aí, alguns de nós preferem viver uma vida orgulhosa, sabendo da velocidade da vida, da efemeridade dos nossos dias, da incerteza quanto ao amanhã. Uma mulher que é revestida de força, não tem um orgulho pela sua história. O primeiro orgulhoso que existiu foi o próprio Satanás, e nós não devemos nos parecer com ele. Outra coisa que eu devo observar, se eu sou uma mulher revestida de força do Senhor, com relação aos meus relacionamentos, é que se eu estiver zangada, minha irmã, em nome de Jesus, entenda isso. Se você estiver zangada, conta até 10 antes de responder. Mas se você te sentir ofendido, é melhor contar até 100. Pessoas ofendidas não pensam antes de falar. E palavras são sementes, elas vão florescer, e aí depois vira problema. Quando eu conto até 100, eu passo pelo crivo de, será que eu suportaria ouvir aquilo que eu quero falar? O crivo é simples. Eu suportaria ouvir aquilo que eu estou querendo falar para o outro. A palavra de Deus diz, assim como quereis que os homens vos façam, façais vós também. Sabe o que eu gosto nessa mulher? O verso 26 diz assim, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Sabia que quando você ora por sabedoria, é a única oração para a qual Deus nunca responde não? Nunca. A Bíblia diz, aqueles que necessitam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sabedoria é diferente de conhecimento. Nós vivemos na época do conhecimento rápido. Sobre qualquer coisa que você quiser conhecer, é só você colocar no Google e rapidinho você vira doutor. Se você não souber nada de foguete, mas passar a noite pesquisando um foguete, assistir vídeos no YouTube sobre foguete, amanhã você acorda lotado de conhecimento sobre foguete. Mas sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. Só pode vir de Deus. O texto diz que essa mulher tinha a instrução da sabedoria nos lábios. Ela não aconselhava qualquer coisa. Ela não emitia a opinião que era fruto dela mesma. Ela não era uma metralhadora giratória a fim de que pessoas conhecessem o que ela pensa. Não. Ela era um filtro que pensava antes de falar. Uma mulher revestida de força, ela poupa os seus relacionamentos pelo fato de que Cristo que ela serve faz dela um tipo diferente de mulher. Ah, minha irmã, ser revestida de força não é estar só preparada para lutar as batalhas da vida, que são totalmente certas de que vão acontecer para mim e para você. Nós sempre teremos batalhas. Quando terminar uma, geralmente começa outra. Assim é a nossa vida aqui. Jesus nos avisou, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vão vencer também, fica tranquilo, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a certeza que você e eu passamos por uma batalha é que nós nunca estamos sozinhos, Ele está conosco. Mas quando eu falo de uma mulher revestida de força, o meu objetivo dessa noite é que você saísse daqui com pelo menos 4 pontos práticos. Se você desejar, você pode levar para sua casa e começar uma mudança que vai revelar a quem você de fato pertence. Certa vez um menino gastou todas as suas férias construindo um barquinho. E ele ficou construindo esse barquinho que era a motor. E ele dedicou muito tempo, todo o dinheirinho da mesada que ele tinha acumulado durante o ano todo. E ele juntou tudo isso, guardou tudo isso e conseguiu construir esse barquinho a motor com um controlezinho remoto. Mas aí, um dia ele foi colocar o barquinho para funcionar num lago que tinha perto da casa dele. E para surpresa dele, o controle remoto não funcionou e ele perdeu o barquinho foi embora. E ele foi para casa muito triste. Chorou, ficou muito decepcionado, angustiado com aquilo. Passaram-se uns 10 dias, ele foi à cidade com seu pai. E quando ele entrou num comércio, ele, de surpresa, se depara com o barquinho que ele fez. E ele olha e fala, papai, é o meu barco. Eu reconheceria no meio de milhares, papai, foi o barquinho que eu fiz. E ele chega no comerciante e fala, moço, esse barquinho é meu. Eu fiz ele, só que eu deixei ele sumir, porque o meu controle não funcionou.
E aquele comerciante se vira para ele e fala, tudo bem, mas agora ele é meu, porque achado não é roubado. Então, se você quiser, você vai ter que comprá-lo de novo. E o menino olha para o seu pai e fala, papai, mas eu não tenho dinheiro, mas eu quero tanto o barquinho é meu. E aquele pai fala, então a gente vai fazer assim, eu vou te emprestar o dinheiro, e quando você chegar em casa, você me dá as suas economias para me pagar. E eles fizeram um acordo, e a criança então foi e comprou o barquinho. E quando ele estava indo embora para casa com o pai, olhando para o seu barquinho nas mãos, de uma forma muito emocionada, ele olhou para o pai e falou, papai, agora esse barquinho é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu fiz. E segundo, porque agora eu comprei. Querido, assim somos você e eu. Nós somos de Deus 2 vezes. Primeiro, porque Ele te fez. E segundo, porque Ele te comprou. O Deus que não poupou o seu próprio filho, porventura não te dará, juntamente com Ele, todas as coisas. Ele é suficiente para revestir você da força que você precisa para hoje. Mas entenda algo. Deus faz o impossível. O possível é você quem tem que fazer. Deus faz o sobrenatural. O natural é com você. Deus faz o extraordinário. O ordinário é com você. Uma mulher revestida de força vive com antecipação. Uma mulher revestida de força cuida daquilo que Deus te confiou. Uma mulher revestida com a força do Senhor vive uma vida saudável para que a sua vida dê louvor a Deus. E uma mulher revestida de força tem os seus relacionamentos transformados pela palavra dele. Feche seus olhos em nome de Jesus, querido. Quem sabe você chegou aqui nessa noite precisando tanto de força, passando por um problema que você não sabe como lidar. Talvez está sorrindo por fora, mas só você e Deus sabem como a sua alma chora, como você está sofrendo, como está doendo. E tudo que você mais quer nessa noite é sair daqui revestida de força. Uma força que está em Cristo, porque Ele é o dono de toda a força. Ele é o príncipe da paz, o sol da justiça, a estrela da manhã, o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o alfa e também é o ômega. Ele é o Deus eterno, dono de toda a força. E aquilo que você precisa, Ele tem para te dar. Não há nada que você e eu necessitemos que não seja achado em Cristo. Que a cruz já não tenha pago por mim e por você. Mas sabe, às vezes tudo que Deus espera para te revestir de força é que você reconheça em qual área você necessita dela. Não dá para viver no alto engano de pensar que não precisa daquilo que você tem grande necessidade. E eu quero orar por você que se viu em alguns desses pontos que nós conversamos aqui. Você percebeu as dificuldades e os desafios do nosso tempo. Você descobriu o que a pós-modernidade trouxe, o que as ondas do movimento feminista deixaram como herança na nossa história. Mas muito mais do que isso, você entendeu que a palavra de Deus, que é imutável, nos ensina, à luz de Provérbios 31, que uma mulher revestida de força tem antecipação, lida bem com as posses que Deus confiou, decide viver uma vida saudável e observa a forma como trata as pessoas. Eu quero orar por você que percebeu algum tipo de necessidade específica em um desses 4 pontos. E você descobriu que o motivo por que você está se sentindo fraca, abatida, sem força, cansada, talvez é porque te falta antecipação. Quem sabe o seu cansaço é fruto de finanças mal administradas. Você percebeu que você precisa aprender a lidar com o que Deus já te deu. Quem sabe o que tem imperado na sua fraqueza é a consequência de uma saúde deficiente. Você nunca se atentou para isso, nunca teve tempo para isso, descuidou e hoje você está sentindo as consequências no físico ou no emocional. Ou talvez você precise de força para conseguir transformar os seus relacionamentos de mãe, de esposa, de filha, de sogra, de avó, de amiga, de profissional, de serva na sua igreja local, eu não sei. O que eu sei é que eu quero orar por você que necessita de força do Senhor
para conseguir construir essas características que eram tão nítidas na vida da mulher de Provérbios 31. Eu poderia falar pelo menos mais 8 pontos que me falam que essa mulher era revestida de força só olhando para esse texto. Mas eu penso que aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações, Ele falou nesses 4. Então eu quero orar por você que, olhando para dentro da sua alma, entendendo a necessidade que você tem da força de Deus nessa noite, reconhece uma dessas 4 áreas, ou talvez 2, 3, ou quem sabe as 4, porque nós somos humanos. Mas você não quer sair daqui como você chegou. Você quer ser revestido dessa força de Deus, para ser uma mulher antecipada, para lidar melhor com as suas finanças, para transformar os seus relacionamentos e para viver uma vida saudável. Você que quer ser revestido da força de Deus nessa noite, para que você possa ser, como a mulher de Provérbios, elogiada por quem está perto de você, o seu filho, o seu marido, o seu pastor, sua liderança, mas muito mais pelo próprio Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, que eu quero orar por você. Sabe, querido, se você já está se sentindo forte, se você está bem, essa oração não é para você. Eu quero orar por você que está se sentindo fraco em alguma área e que percebeu que existem atitudes suas que podem atrair o favor de Deus, que podem atrair essa força que vem dele. Ele é a nossa força. Não há em nós mérito algum que nos faça fortes, mas há em nós entendimento bíblico para mudar atitudes e sermos conduzidos a receber essa força do Senhor, para enfrentar o dia a dia, para desempenharmos melhor os nossos papéis. Você que se colocou de pé, coloca a mão no seu coração aí. Nós já vamos orar, mas antes eu gostaria que você abrisse os seus lábios e dissesse ao Senhor: Deus, eu preciso ser mais antecipada, eu preciso melhorar os meus relacionamentos. Eu não sei do que você precisa, mas é muito importante que você reconheça. Sabe quando Jesus chega em Bartimeu e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Estava na cara que Bartimeu queria ver, ele era cego. Mas Jesus queria 2 coisas com aquela pergunta. Primeiro, saber se Bartimeu sabia do que ele precisava, porque tem gente que é cego, mas que não quer ver. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Segunda coisa que Jesus queria era dar voz a quem todo mundo estava querendo ver calado. O cego Bartimeu estava incomodando, os discípulos queriam colocar ele longe de Jesus. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Fala, Bartimeu, porque eu vou te ouvir. E nessa noite o mestre faz a mesma coisa com você. E ele te pergunta: filho, o que queres que eu te faça? E ele quer ouvir a sua voz, dizendo: Senhor, me ajuda a ser mais antecipado. Me ajuda a lidar com aquilo que o Senhor tem me confiado financeiramente. Me ajuda, Senhor, a ter os meus relacionamentos transformados, a vigiar a minha língua. Me ajuda, Senhor, a dar testemunho daquilo que o Senhor é através da saúde na minha vida. Cura o meu físico, cura o meu emocional. Quem sabe você está aqui hoje e vive uma vida de insônia. Nem se lembra a última vez que dormiu a noite toda. Vive dependente de remédios. E isso é consequência de uma vida, de uma saúde debilitada, sofrida. O Senhor é o Deus dos novos começos. Ele é o Deus das grandes possibilidades. Ele é o Deus de outra vez. Coloque a mão no seu coração e nós vamos clamar o renovo da força de Deus sobre você nessa hora.